Eu vou passar algumas orientações importantes. É, Cada apresentador terá o tempo de 5 minutos para fazer a sua apresentação. Caso ultrapasse, ele poderá ser penalizado na sua avaliação. Cada avaliador também terá o tempo de 5 minutos no total, sendo cada um, né, podendo falar até 2 minutos e meio para fazer suas considerações. A jornada integrada de ensino, pesquisa e extensão, GIEP, é uma realização conjunta das pró-reitorias de pesquisa, pós-graduação, de extensão universitária e de ensino, além da gerência de ensino e pesquisa do Hospital de Clínicas da UFTM. O objetivo principal da GIEP é apresentar os resultados dos programas e projetos de ensino, de pesquisas científicas e tecnológicas e das ações de extensão, com vistas a estimular o processo educativo por meio da integração entre ensino, pesquisa e extensão. Em relação às ações extensionistas, são apresentados e discutidos programas e projetos registrados no ano, incluindo as atividades contempladas pelos programas de bolsa institucional e bolsas externas. Desta forma, a UFTM se propõe a uma formação integral do discente, considerando a complexidade e o desafio face ao conhecimento, à diversidade cultural e à interdisciplinaridade. Então, agradecemos a todos, né? Desejamos também um excelente trabalho. E a apresentação, ela se dará conforme a ordem, né, dos trabalhos inscritos na sala. O Romildo já se encontra? Sim, estou aqui. Isso. O Romildo vai apresentar o trabalho Relato de Experiência, Extensão da Liga de Sexualidade com os alunos da FETI, utilizando o baralho Sexualidade na Adolescência. E agora? Romildo, você tem 5 minutos para fazer a sua apresentação. Boa apresentação. Obrigado, eu vou compartilhar a tela aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Obrigado. Só um minutinho, está compartilhando a tela. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Bom dia, gente. Eu sou o Romildo e eu vou apresentar para vocês o trabalho Relato de Experiência, Extensão na Liga de Sexualidade, utilizando o baralho de sexualidade na adolescência. E agora? Eu sou o Romildo, meu orientador foi o Vitor Hugo, e os coautores desse trabalho foram o Gabriel Andrade de Oliveira, a Larissa, a Natália, a Raniele e o Rod. E, assim, para introduzir para vocês, a Liga de Extensão de Sexualidade é a LIS, né? E a gente fez o nosso trabalho junto com os adolescentes. E a adolescência é um momento de formação de identidade e individualidade com transformações no corpo, na mente. A gente vai destacar aqui o desenvolvimento sexual, né? Na adolescência também é um período em que vão se intensificar as descobertas sexuais e as crenças distorcidas sobre sexualidade, elas vão poder ser prejudiciais, já que elas vão poder induzir a comportamento de risco. O nosso trabalho foi feito na FET, onde eles vão fornecer cursos de iniciação profissional no mercado de trabalho para adolescentes de 14 a 24 anos. E sobre as nossas justificativas e objetivos, a educação sexual ela vai tornar-se uma necessidade nas instituições de ensino. E o objetivo desse trabalho aqui vai ser apresentar uma dinâmica de grupo voltada à educação sexual, desenvolvida com esses adolescentes, né? A adolescência vai ser uma etapa do ciclo vital, né, de acordo com o texto 2011, que vai ser caracterizada por mudanças biológicas e psicossociais, no qual geralmente vai ocorrer um aumento da autonomia do adolescente e de sua família e a sua aproximação ao grupo de pares das primeiras experiências sexuais. E sobre os nossos métodos, né, foi realizado um grupo em uma instituição que oferece capacitação profissional a adolescentes e a gente se baseou na metodologia de grupo operativo. Então, foi feito 3 encontros semanais e cada integrante da equipe executora realizou um papel específico nesses grupos a cada encontro. E, além disso, a gente confeccionou diários de campo para nossa supervisão semanal. No nosso primeiro encontro, a gente decidiu fazer uma dinâmica onde esses alunos eles escreveram no papel o que significaria sexualidade para eles. E depois a gente discutiu isso em grupo, e também foi muito importante esses papéis, porque a gente decidiu os nossos outros 2 encontros a partir disso. E para esses 2 encontros, a gente utilizou o baralho, Sexualidade na Adolescência. E agora?
E esse baralho fez com que houvesse várias discussões pertinentes à sexualidade, de uma forma mais dinâmica, em que todos pudessem participar. E sobre os nossos resultados e discussões, dentro dos assuntos trabalhados, a gente destacou alguns que mais apareceram durante os nossos encontros, né? E se destacou a importância da confiança e o diálogo com o parceiro dentro de um relacionamento, atitudes que caracterizam uma violência sexual ou psicológica, além da discussão sobre a importância do movimento feminista na busca por uma maior equidade de gênero, dentre outros assuntos que apareceram também, mas esses foram os que mais a gente percebeu que durante as discussões foram aparecendo mais. E sobre a nossa conclusão, a gente viu que as potencialidades do projeto foram a percepção do grupo que é possível a gente aprender um com o outro, né? E a importância de fomentar discussões e reflexões que vão atravessar o assunto da sexualidade, né? Que por muitas vezes não vai ser discutido em alguns outros lugares e aqueles adolescentes viram ali uma oportunidade de poder conversar sobre o assunto, tirar algumas dúvidas. No entanto, uma coisa que foi falada foi que o aspecto do número limitador de encontros, né, a gente só pôde ter 3 encontros, foi um aspecto que eles colocaram como limitador, então a gente vai tentar, nas próximas, aumentar os números de encontros. E tá aqui as nossas referências. Parabéns, Romildo, pela apresentação. Passamos a palavra para as professoras Thais e Vivian. Eu começo a professora Vivian? Pode começar, Thaís, fica à vontade. Tá, obrigada. A gente pode ir alternando, professora, tá? Parabéns, Romildo. Eu fiquei com algumas dúvidas em relação. Vocês fizeram 3 encontros ao todo. Então, aí eu sugiro você colocar, porque vocês colocam no resumo, tanto na sua apresentação, 3 encontros semanais. Então, parece que a cada semana vocês estiveram lá por 3 dias, certo? E eu queria que você me falasse um pouquinho como funciona o baralho. Isso, para mim, ficou um pouco... eu não consegui entender no seu resumo. Como que funciona essa questão do baralho que vocês abordam como metodologia? Perfeito. Esse baralho, ele é composto por algumas cartas que vão ter algumas perguntas sobre sexualidade que vão dar início a um diálogo. Por exemplo, ele é dividido em 3 sessões, uma de desafio, uma de curiosidade e uma de perguntas. Então, a gente separou esse baralho para os jovens, e nele tinha algumas perguntas, né, sobre sexualidade. Aí, a partir dessas perguntas, a gente disparava as discussões. Então, esse baralho vem com essas perguntas, com esses desafios, que é um facilitador para as discussões. E vocês que criaram o baralho? Não, é um baralho que já existe. Ele está no mercado assim, até para compra, de fácil acesso. Tá. E aí, só para finalizar, a FET, ela atende de 14 a 24 anos, né? As turmas, elas são divididas por idade ou não? Não, elas são mescladas. E como que foi essa vivência de acordo? Porque a gente tem 10 anos, né? Uhum. De uma idade com a outra, então de amadurecimento sexual também. Como que foi como que vocês enfrentaram isso? A gente tentou falar numa linguagem que todos entendiam, independente da idade, mas sim, tem algumas dificuldades pela questão de alguns já estão mais maduros com esse assunto, outros não. Então, o que a gente utilizou foi tentar falar numa linguagem que todos entendiam, e a partir de uma pessoa que entendia mais ou menos, tinha uma maturidade maior ou menor, a gente usava essa questão mesmo para já introduzir as discussões. Obrigada, Romildo. Parabéns. Olá, tudo bem, Romildo? Parabéns pela sua apresentação. Justamente essa pergunta que eu ia fazer sobre o fator limitador. Eu acho que seria interessante vocês só explicarem melhor esses detalhes, só para que eu penso que quando a gente faz um trabalho de pesquisa e extensão, principalmente, a gente pensa já na publicação. Eu acho que se a gente tivesse esse treinamento desde de nossas extensões, o mestrado, o doutorado seria um pouco menos difícil, principalmente nesse sentido. Então, só para ficar um pouco mais claro, tá? Eu, por curiosidade, entrei na internet porque eu não conhecia esse baralho. Eu entrei na internet para pesquisar sobre. Seria interessante você falar um pouco sobre o baralho também, para
uma pessoa leiga como eu poder compreender, tá? E uma última observação que eu faria é em relação aos seus termos descritores, né, suas palavras-chave. Apenas a palavra sexualidade que está ok, os demais, eu sugiro que você dê uma olhada no Dex para facilitar essa publicação. Então, você fala alternar comportamento ou desenvolvimento do adolescente, não só o termo adolescente, né? Então, seria interessante só essa busca para você poder publicar com maior facilidade. Mas a introdução foi muito bem escrita, o tema tem uma relevância muito importante, principalmente que a educação sexual hoje torna-se tanto uma necessidade, né, dentro dos lares quanto fora. E você falou bem que nem sempre ela é comentada dentro dos lares, né? Então, às vezes se torna uma responsabilidade dos profissionais, né? Então, muito bem, parabéns pela sua apresentação, viu, Romildo? Obrigado, gente, pelas pontuações. Parabéns, Romildo. Agradecemos também as considerações das professoras e também agradecemos a presença do professor orientador, né, o Vitor Hugo. O próximo a apresentar é a Maria Eduarda. Estou aqui. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia. O projeto da Maria Eduarda chama Projeto Uberaba Mexa-se pela Vida, Envelhecimento Saudável e Longevidade. Você tem 5 minutos, tá, para apresentar. Certinho, muito obrigada. Bom dia, pessoal. Meu nome é Maria Eduarda, da Cruz Silva. Eu vou falar sobre o projeto Uberaba Mexa-se pela Vida, Envelhecimento Saudável e Longevidade. Minha orientadora é a Lisley Jorge Patrícia Martins, e como coautores eu tive a Lucília da Costa Silva e a Thaís Cristina Gro. Como introdução, a gente vem aqui falar um pouquinho sobre o estilo de vida, a qualidade de vida e a longevidade. O projeto, né, esse projeto ele teve início em 2018 como um estudo piloto, que foi criado pela professora, né, Lisley, e a gente tem como um objetivo esse estilo de vida saudável, uma maior longevidade, trazer que adotar um estilo de vida ainda saudável na juventude é uma decisão muito determinante para definir a qualidade de vida na velhice, durante a velhice. E a gente traz como introdução essa qualidade de vida mesmo, né, um estilo de vida saudável, que eu vou explicar mais para frente também, o estilo que a gente usa para uma maior longevidade, uma melhor qualidade de vida dessas pessoas, baseado no New Start. Como justificativa e objetivos, a gente traz, né, que promover esse estilo de vida saudável, educando a população para ação de saúde, promoção de saúde, educação em saúde, prevenção de doença, por meio de algumas práticas diárias muito simples que a gente pode colocar no nosso dia a dia, que resulta nessa longevidade com uma maior qualidade de vida. A gente usa o estilo New Start, né, que ele teve início, que foi um modelo adotado por uma população específica lá de Loma Linda, na Califórnia, que é considerado uma Blue Zone, onde é um local do mundo onde as pessoas são mais longevas, que pode chegar até 100 anos de idade ou até mais. Então, esse New Start, ele pega os benefícios da água, que a gente pode usar no nosso dia a dia, começar a prestar mais atenção nos benefícios da água, ter uma hidratação legal, os benefícios da exposição à luz solar, benefícios do ar puro, da alimentação saudável, o exercício físico, que é muito importante, que a gente traz muito nesse projeto, a qualidade do sono, a temperança e a espiritualidade também, que a gente trabalha junto. Como método desse projeto, foi uma extensão que aconteceu em escola pública, Unidade Básica de Saúde, aqui do município de Uberaba e região, da comunidade em geral. Contou com palestra para professores e alunos do ensino fundamental e médio, agente de combate a endemias e agentes comunitários da saúde, sobre esses 8 pilares de estilo de vida New Start. E os 3 grupos também receberam orientações para vivenciar essas práticas e também receberam materiais para orientação de promoção de saúde, tanto no WhatsApp quanto pessoalmente. E fez parte também desse projeto uma corrida de rua que aconteceu no dia 22 de outubro, que foi aberta a toda a comunidade.
como resultado de discussões desse projeto, a gente percebeu uma maior disposição dos participantes, tanto no trabalho, quanto no dia a dia, quanto para ir numa academia, quanto para fazer uma caminhada. Teve a melhora do sono também, que a gente observou, uma melhora dessa pressão arterial, da funcionalidade, e teve outros ganhos também, como uma melhor alimentação, uma melhora nessa atividade física, bastante gente se animou muito para fazer. Aqui eu trouxe uma fotinha da nossa corrida no mês de outubro, que aconteceu, e uma corrida que a gente fez no mês de março, em colaboração com a FUNEL. Em todas essas corridas, a gente faz a aferição da pressão arterial, a aferição da glicose, faz a educação em saúde. E como conclusão, por meio das experiências vivenciadas nesse projeto, mais ações relacionadas à saúde e bem-estar foram desenvolvidas. E o projeto continuou contribuindo e auxiliando pessoas a terem uma vida mais longeva e com mais saúde. Essas foram as referências utilizadas no trabalho. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Maria Eduarda, parabéns. E com a palavra as professoras. Thaís, agora começa comigo. Isso. Maria Eduarda, parabéns, viu? Eu gostei muito do seu trabalho, a introdução foi bem escrita, traz alguns conceitos, relevância e justificativa. O que eu fiquei, assim, objetivo, confesso que eu não conhecia esse estilo de vida, New Start, eu fui pesquisar sobre. Só, assim, ficaram algumas dúvidas que eu acho que valeria a pena só para enriquecer o seu texto, tá? Quantas escolas e unidades básicas vocês realizaram essas pesquisas? Em qual período que vocês realizaram essas abordagens, né? Quantas abordagens vocês realizaram? Seria interessante vocês colocarem nos resultados quantas pessoas vocês tiveram como população, qual a média de idade, só para poder enriquecer o seu trabalho, porque eu acho que foi um trabalho tão bonito e acho que valeria a pena vocês colocarem só esses resultados que vocês têm e que você, né, não colocou no texto. As suas palavras-chave todas constam nos termos, né, de ciência de saúde, né, no DEX, somente a palavra saúde que não consta isoladamente, sim saúde do indivíduo, saúde familiar, às vezes só pensar só para deixar o trabalho mais redondinho, mas eu gostei muito, eu particularmente gosto muito dessas atividades fora muros, né, extramuros, acho que enriquece muito o trabalho. Obrigada, viu, Maria Eduarda? Parabéns. Obrigada a você. Parabéns, Maria Eduarda, eu concordo com as colocações da professora Vivian. Eu também senti essa questão, que eu também não conhecia o New Start, até que uma das minhas colocações aqui, New Start, é um projeto que vocês desenvolveram, ou ele já existia, e a sua apresentação, ela complementou o seu texto. Só que na contagem de palavras, eu acho que ainda você conseguiria utilizar um pouquinho mais de palavra para ver se conseguiria falar que já é um projeto, já é um estilo de vida já adotado em determinado país. Aí eu acho que sanaria essas dúvidas na leitura, certo? Em relação, o que eu gostei, assim, também, que a questão dos seus resultados, né, do grupo, geraram um projeto de lei aqui na cidade, e o que é interessante, como a população, ela vem envelhecendo um determinado tempo, né, a gente já tem uma quase inversão da pirâmide, né, de envelhecimento ali, então é interessante começar com a população geral, pensando a longo prazo. Então, eu acho que isso é extremamente importante e contextualizar. E aí eu fiquei com uma dúvida, porque nos seus resultados, você traz, além do projeto de lei, né, você fala que melhora a qualidade, melhora a alimentação, sono, e quais foram as ferramentas que vocês utilizaram para fazer esse levantamento? Certo. A gente trabalha tanto, porque como é meio cíclico, né? Tipo, a gente vai conhecendo algumas pessoas vão em algumas corridas, não vão em outras. Então, é um projeto mais, assim, que a gente não consegue abordar umas pessoas em específico, sabe? Uhum. Mas a gente tem um grupo no WhatsApp também, onde eles mandam, né? Eles mandam bebendo água, quantos litros de água tomou, manda foto do prato, né? Da alimentação, manda foto caminhando, fazendo exercício, é mais por esse contato falado mesmo com eles.
Entendi. Às vezes, como sugestão, para complementar, fazer uma aplicação de um forms, aí precisa da submissão no comitê de ética, né? Fazer um acompanhamento dessa população do início, até mesmo para saber a adesão. Isso é importante para as promoções de saúde pública. E para transformar essas subjetivos, né, essas impressões subjetivas que vocês tiveram a partir de um relato esporádico ou não, né, mas para transformar isso em métricas, para justamente fundamentar ainda mais as ações de saúde pública, tá? Mas tirando isso, parabéns e sucesso na continuidade. Muito obrigada, viu? A professora falou que tem vinculado ao projeto. Sim, sim. Obrigada, Lisley, pelo esclarecimento. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada pelas considerações, agradecemos a presença da professora orientadora Lisley. E agora, na sequência, a Fernanda Thieme apresentará o projeto Nutrição no Cuidado de Pacientes Oncológicos. Fernanda? Oi, bom dia. Eu estava só compartilhando a minha apresentação. Pessoal, eu peço desculpas, infelizmente a professora Patrícia pediu para avisar que não conseguirá estar presente, porque ela está fazendo parte de uma banca também, tá bom? Então é esse o motivo dela não estar aqui. Bom, vou dar início. O meu projeto foi, né, sobre a nutrição no cuidado de pacientes oncológicos. Minha orientadora inicial, o meu orientador inicial foi o professor Igor de Oliveira Loz, que atualmente não está mais na universidade, então quem assumiu foi a professora Patrícia Maria Vieira, e a colaboradora foi a nutricionista Jussara dos Anjos Martins. Bom, a introdução do projeto é relacionada ao motivo, né, dele existir. Então, a gente sabe que o tratamento oncológico muitas vezes não é fácil para quem precisa enfrentar, não só para o paciente, mas também para toda a rede de apoio para a família. Os efeitos colaterais da quimioterapia estão diretamente relacionados ao estado nutricional e à qualidade da alimentação que o paciente tem durante o tratamento, né, ou mesmo antes ou após a intervenção cirúrgica. Então, o acompanhamento nutricional é de grande importância para que o paciente tenha uma boa resposta ao tratamento quimioterápico, radioterápico, né, auxilia no alívio dos sintomas e melhora a qualidade de vida do paciente. O projeto teve como objetivo melhorar ainda mais a qualidade do atendimento que já era oferecido pelo HC da FTM, e também tornar o atendimento do discente melhor, então aperfeiçoar, capacitar o discente a estar tendo um atendimento ambulatorial melhor. E eu digo assim, por que melhorar a qualidade? Porque algumas ferramentas que a gente sabe que são indicadas no uso, né, de avaliação nutricional do paciente oncológico, elas exigem mais tempo do que um paciente que não tem nenhuma patologia. Então, a SGPP, o rastreamento e sarcopenia, são ferramentas que conseguiram ser colocadas no dia a dia desse ambulatório e antes não havia tanto tempo hábil para usar no atendimento de um único paciente. Então, os métodos, né, um atendimento ambulatorial, que era realizado no Hospital do Pênfigo, que é o ambulatório de oncologia da UFTM, em todas as quintas-feiras durante um ano, desde outubro do ano passado até o finalzinho de setembro desse ano. O atendimento é realizado... Oi? Desculpa te interromper, mas os slides, eles não estão passando. Me perdoa. Tudo bem. Posso pausar o tempo? Sim? Vocês estão conseguindo ver agora? Não, você compartilhou só uma aba? Eu compartilhei a janela. Tem que ser o ecrã inteiro. Para o compartilhamento, porque senão não aparece em apresentação para a gente. Certinho, perdão. Tranquilo. Vocês estão conseguindo ver agora? Sim, agora sim. Certinho. Bom, então eu estava falando dos métodos, né? Então, a gente tem como objetivo acolher o paciente a fim de conseguir realizar uma avaliação antropométrica e dietética, conseguir analisar qual a rede de apoio que esse paciente possui, a condição financeira, para que assim a gente consiga elaborar uma conduta nutricional adequada à realidade do paciente, para que ele consiga também realizar as coisas que a gente vai passar e que ele consiga ter motivação para realizar o tratamento e voltar ao ambulatório. Nos resultados e discussões.
Aqui no gráfico em azul e rosa, eu trouxe o perfil dos pacientes por sexo que foram atendidos no ambulatório. Em rosa estão as mulheres e em azul os homens. Então, nota-se que a quantidade de homens está bem maior, de 65,4%, em relação ao público feminino. Aqui são hipóteses do motivo, né, que a gente percebe que mulheres fazem muito mais exames preventivos, e exames preventivos, quando se trata do câncer, eles ajudam muito no tratamento, então, às vezes, uma cirurgia já resolve, e o tratamento se torna um pouco menos difícil, em questão de sinais, sintomas relacionados à nutrição, e a maior prevalência de tabagismo entre os homens nas décadas de 70 a 90, que são os atuais idosos. E aqui no gráfico em amarelo e roxo, os atendimentos que foram realizados. Em roxo, os pacientes de primeira consulta, que é aproximadamente 25% do público, e os outros 75% são pacientes de retorno. Então, eles notam a necessidade de voltar para o nosso ambulatório e a efetividade do acompanhamento. Então, no todo, no decorrer do ano inteiro, foram atendidos 81 pacientes, sendo 53 deles 1 ou 2 atendimentos, 21, no mínimo 3 consultas e 7, infelizmente, foram a óbito no período em questão. E aqui, quando a gente analisa, né, como foi esses 53 pacientes que receberam um atendimento um pouco mais simples, que a gente conseguiu acompanhar poucas vezes no decorrer do ano, eles tiveram melhora, só que quando comparado aos 21 pacientes que receberam pelo menos 3 atendimentos, não só nesse ano que eu estive, mas nos anos anteriores, no ambulatório de nutrição, a grande maioria obteve grandes melhoras em relação aos efeitos colaterais da quimio, da rádio, e melhora do estado nutricional, quando comparado ao primeiro atendimento, quando eles chegaram ao ambulatório. Mas, infelizmente, no meio oncológico, a gente sabe que nem sempre o desfecho é positivo, então, algumas vezes, a gente só consegue ajudar, né, com medidas de conforto, a gente consegue melhorar a qualidade de vida no tempo que aquele paciente ainda tem. Aqui estão as referências e agradeço muito pela atenção. Obrigada, Fernanda. Professoras? Parabéns, Fernanda, pelo trabalho. Eu fiquei com uma dúvida, que foi, acho que uma lacuna, gostei bastante da sua apresentação, né, só para pontuar, só se atentar à questão da qualidade dos gráficos de pizza, porque a gente não consegue observar os valores, eles estão muito pequenos, então, às vezes, quando a gente plota e coloca na apresentação, se não ficar legível, fazer de forma manual os números para a gente ter uma visualização mais rápida, sem necessidade de consultar o resumo, tá bom? Mas, tirando isso, está excelente. De quanto em quanto tempo que acontecia a consulta nutricional com esses pacientes? Bom, primeiramente peço desculpas, realmente ficou bem pequeno, mas as consultas, elas acontecem geralmente a cada 3 meses, justamente porque é só uma nutricionista para atender no ambulatório nesse período que foi citado. Eu acompanhei todas as consultas, então geralmente de 3 em 3 meses. Quando a gente sente necessidade, o paciente está um pouco mais emagrecido, um pouco mais grave, a gente marca para 3 semanas ou 1 mês o retorno. Entendi. Às vezes trazer essa informação lá no seu texto, né? E também, às vezes, na apresentação. No texto a gente tem uma limitação ali de palavras, mas trazer. Gostei que você trouxe a questão da rede de apoio e da condição financeira para traçar a estratégia nutricional que vocês trouxeram. E aí eu também senti falta disso, e às vezes também para trazer isso lá para o seu resultado. Quantos desses pacientes que têm uma condição financeira razoável para manter um estado nutricional ideal? Porque daí também a gente vai voltar a falar de promoção de saúde em políticas públicas de saúde, né? Que é um outro ponto que a gente precisa analisar. Então, às vezes, uma sugestão, né, nos próximos, porque o projeto continua, mas para os próximos, fazer esse levantamento. Quantos pacientes atendidos têm rede de apoio e escaloná-los por condição financeira e melhora ou não do quadro nutricional, se isso está associado ou não, porque às vezes não está só associado à doença em si. Ok? Mas parabéns e sucesso. Olá, parabéns, Fernanda, também gostei. Eu achei que fosse meus óculos que não estão conseguindo enxergar, mas realmente a pizza eu não consegui identificar. Eu até cheguei pertinho, fiquei com medo de ter sido
Eu trago algumas sugestões, sabe, Fernanda, só para poder auxiliar, que seria interessante que o resumo constasse introdução, objetivo, metodologia, principalmente para possíveis publicações, tá? Cuidado com siglas, porque você utilizou ASG, PPP e você não colocou o significado dela. Também fui na busca desse significado no site para conseguir identificar, tá? Quantas palavras que você utilizou, palavra-chave, algumas constam, no entanto, eu percebi que essa própria sigla, né, essa avaliação subjetiva global, ela não consta. Eu buscando alguns artigos, realmente alguns trazem essa sigla, né? Então, às vezes você poderia substituí-la por avaliação nutricional, que vai estar dentro do seu objetivo, né? E vai estar deixando o seu trabalho um pouco mais redondinho. Então, só para você se pautar nesse sentido, tá? No entanto, eu gostei muito. Você detalhou alguns itens na sua apresentação que eu consegui compreender o seu trabalho a partir da sua apresentação, porque alguns itens não constam no seu resumo. Então, a sua metodologia ficou melhor na apresentação do que no próprio resumo. Então, só para você se atentar a isso, porque o que chama atenção hoje é o resumo. O que está no resumo? Então, só para você ficar atenta nesse sentido. Basicamente é isso que eu notei. Obrigada, viu? Parabéns, viu, Fernanda? Certinho, muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada. Vamos passar para a próxima apresentação, que será feita pelo Gilberto Caixeta, que apresentará o trabalho Ampliar o acesso à rede de atenção psicossocial, contribuições do grupo de aprendizagem tutorial da UFTM. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Meu nome está apresentando bem? Está dando para ver? Sim. Sim, Gilberto. Perfeito, então. Meu nome é Gilberto Caixeta, minha orientadora é a doutora Luciana Maria, e os coautores estão aí relacionados, que são membros que participaram do PET. Pode passar, Lu, por favor. O grupo de aprendizagem tutorial, que é o GAT, ele envolveu o Departamento de Saúde Coletiva, de Terapia Ocupacional e acadêmicos do curso de Terapia Ocupacional, Enfermagem, Medicina, Psicologia e preceptores da atenção básica. E o grupo de aprendizagem Sustentar a Rede de Atenção Psicossocial, RAPS, que nós entendemos RAPS como sendo o correspondente a um conjunto articulado de diferentes pontos de atenção à saúde, instituída para acolher pessoas com sofrimento mental e com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas no âmbito do Sistema Único de Saúde. É dessa compreensão e da articulação das instituições que estruturou as ações de ensino, pesquisa e extensão. Por favor, Lu. A justificativa era conhecer, refletir, compartilhar reflexões do coletivo na busca de caminho que atendem aos usuários do sistema, os familiares, a comunidade e aos profissionais da saúde mental nos fluxos de acolhimento. O objetivo é relatar o mapeamento dos serviços integrantes da RAPS de Uberaba e a construção de catálogo de equipamentos que compõem a sua rede na saúde, na sua divulgação. O nosso método, que foi após a aprovação pelo Comitê de Ética, o projeto foi conduzido com entrevista aos coordenadores dos serviços e visitas para conhecer cada ponto da rede. Os dados foram analisados qualitativamente e, por final, houve a elaboração do catálogo de orientação para os usuários da RAPS. Os resultados. Nós chegamos ao levantamento que temos RAPS filantrópicas, instituições credenciadas ao SUS, e instituições estatais. Pode passar, por favor.
Dentro desse desenho, então, nós encontramos dentro da RAPS, a CAPS, os CAPS, né? Inácio, Maria Boneca, o CAPS-I, encontramos o Hospital Mário Palmério, com leitos gerais, a UPA. É esse desenho que compõe a rede de atenção psicossocial. Pode passar, por favor. E, além dessa rede, ela tem uma complementariedade com SUAS, no sentido de dar uma sustentabilidade àqueles cidadãos que passam pelo sofrimento mental, porque ele não tem somente o sofrimento mental, ele tem outras necessidades que compõem a sua vida cidadã. Daí que a RAPS deve contar com o apoio também de outras entidades e recursos da comunidade, com os equipamentos, com as suas ONGs, com as instituições as mais variadas. Por favor. O reconhecimento de recursos da comunidade mostrou-se fundamental para ampliar o cuidado dos territórios. A compreensão do perfil assistencial de cada ponto da rede foi reconhecida como desafio para ampliar o acesso e garantir a articulação das redes, motivando a construção do catálogo do serviço. O GAT, sustentar a rede de atenção psicossocial, oportunizou campos de saberes, despertou interesse de aprendizagem, pesquisa e extensão, estreitou debates acadêmicos, a realidade social vivenciada na prática e espaço de produção de saberes, de conhecimento, de ensino e pesquisa significativos no debate, na superação das desigualdades sociais existentes e nas iniquidades quanto ao acesso ao serviço público. Permitiu também o contato dos estudantes com os problemas sociais ao colocar em prática as habilidades adquiridas em aula e reverberarem dentro de sala de aula todo esse conhecimento. Constituiu-se como estratégia para a formação de um profissional cidadão baseada na efetiva relação recíproca do acadêmico com a comunidade, seja para se situar historicamente, para se identificar culturalmente, ou para referenciar sua formação com os problemas do dia a dia que ele deverá enfrentar. Esse é o catálogo que foi publicado, apresentado, e essas ações, então, permitiram elucidar a singularidade do serviço, aprofundar a abordagem, suscitar o conhecimento a partir de experiências práticas e teóricas acerca do atendimento em saúde mental. Pode passar. Essas são as nossas referências e muito obrigado. Nós que agradecemos, Gilberto, e passamos a palavra para as professoras. Parabéns, Gilberto. Eu, particularmente, tenho um carinho muito grande pela atenção à saúde mental. Eu gosto muito, eu acho que poucas pesquisas têm nessa área, então eu gostei muito do seu trabalho, fiquei só um pouco confusa fiz algumas observações. Então, a introdução ficou um pouco confusa, acho que valeria a pena você dar uma melhorada. O seu objetivo, eu tenho só como sugestão, viu, o Gilberto e Luciana, que ao invés de relatar um mapeamento, poderia mapear, né? Poderia ir direto ao mapear os serviços integrantes, né, das RAPs de Uberaba e a construção do catálogo, né? Uma dúvida que você tirou durante a apresentação, que foi realmente realizado esse catálogo, vocês realmente fizeram esse catálogo, não é? Correto. Foi apresentado em auditório da UFTM, dando uma devolutiva aos trabalhadores em saúde que participaram de uma forma efetiva na elaboração desse catálogo, ao nos informar como que se dá o fluxo dos cidadãos que procuram o atendimento. Verdade, porque... Desculpa, pode continuar. E o mais importante é que ficou evidenciado que aquele que tem transtorno mental, sofrimento, ele tem também outros tipos de necessidades que vai além da questão mental. Ele tem uma dor de dente, ele tem uma cólica renal, ele tem
um problema de estômago, então é preciso que lá na porta aberta não o trate como um homem que tem um transtorno ou uma mulher, mas um cidadão que necessita de acolhimento. Próprio Sócrates, né, já dizia, conhecer bem para atuar bem, né? Então não tem como você agir se você não conhece o caminho. Então, isso não é claro para muitas pessoas. Perfeito. Então, na metodologia, eu sugiro também que seja assim mais enfático quanto ao método que você utilizou. Foi uma pesquisa qualitativa, foi uma pesquisa. Você utilizou isso na discussão, né, na quantitativa, para verificar quais os... Só para você deixar isso mais claro um pouco na sua metodologia, tá? Nós especificamos lá que foi uma pesquisa qualitativa, né? Vocês colocaram que foi uma pesquisa qualitativa? Qualitativa. Assim, só colocar que foi foi uma entrevista semi-estruturada que vocês realizaram? Sim, sim. Só para constar isso, sabe? Porque isso, o seu trabalho ficou tão bom e às vezes a gente não valoriza o nosso trabalho. Então, coloca pesquisa qualitativa, com entrevista semi-estruturada, na cidade de Uberaba, que seria interessante colocar até a cidade onde foi realizada essa pesquisa, porque você fez todo o caminho, mas não falou de que cidade. Seria interessante você colocar. E as palavras-chave, achei que saúde mental, serviços como... apenas como sugestão. Rede de atenção, por atenção à saúde, formação profissional, por capacitação profissional, só para constar no DEX, para você conseguir publicar. Porque muitas das vezes a gente faz um trabalho tão bonito e a gente não publica. Às vezes falta um pouco de coragem também, viu? Porque publicações hoje em dia não são fáceis. Não. São árduos, um caminho muito árduo, mas eu acho que vale a pena, viu, Gilberto? Parabéns. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Gilberto, bom dia, parabéns, professora Luciana, orientadora. Eu gostei bastante também, eu acho que saúde mental é um tema cada vez mais importante. Já era mais, ele precisa ser cada vez mais trabalhado, porque essa questão da nossa vida na internet acaba deixando isso mais denso, acaba sobrecarregando e a gente vamos tendo mais complicações, né? É multifatorial. Eu também concordo com as colocações da professora Vivian. Eu até coloquei aqui como pergunta porque não ficou claro no seu resumo, se ele já havia sido confeccionado. E aí você mostrou a fotinha dele aí nos resultados, eu gostei, mas eu ainda fiquei curiosa para ver o interior dele. Então, eu acho que às vezes poderia ter colocado o printzinho ali, sabe? Abrir a página, né? Abrir a página desse catálogo para gente, às vezes, não conseguir entender o fluxo que existe, mas para a gente ter uma imagem visual de como ele foi confeccionado. Mas pela capa, eu acho que ele está bem dinâmico. E aí, eu também senti falta o seguinte, a professora falou de colocar a cidade, né, apesar de ter o símbolozinho ali na capa da Prefeitura de Uberaba, mas, se eu não me engano, é da Prefeitura, não é? Correto. Isso, Prefeitura e o FTM, né? Isso. E colocar o ano de realização, porque nas políticas municipais tem, às vezes, um dinamismo de uma reestruturação que um setor deixa de existir. Então, só para limitar essa questão do ano de realização da pesquisa e de confecção do catálogo, para saber de quando ele era vigente, até mesmo para basear em catálogos futuros, né, na construção. E aí, nesse sentido, você falou que foi divulgado para os coordenadores, aqui numa palestra aqui na UFTM, certo? E esses coordenadores dessas redes de atenção, eles tiveram uma devolutiva, eles estavam presentes nessa divulgação? Sim, foi tudo dialogado com ele, porque começamos com os preceptores das unidades básicas de saúde, nos CAPs, primeiro para conhecer nós, estudantes da terapia, da medicina, da enfermagem, fomos em loco visitar
instituição por instituição, né? Unidade por unidade. Depois de conhecermos, nós fomos aplicar uma entrevista semi-estruturada, recolhendo as informações, passamos por debates focais e, ao término, foi então elaborado esse fluxo. Certo. E a apresentação, que foi no teatro, foi no anfiteatro Esmeralda, ali da UFTM, os preceptores, os coordenadores estiveram presentes, até mesmo para que eles pudessem validar se aquele fluxo é o correto, se aquilo que nós chegamos à conclusão no coletivo poderia ser aprovado coletivamente. E foi aprovado, o catálogo está em processo de diagramação, uma parte será disponibilizada virtualmente e a outra impressa. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. E aí me gerou uma curiosidade, assim, na realidade, uma curiosidade. Vocês têm um grupo em contrapartida de estudo que trabalham a conscientização da população no conhecimento de acesso a esses serviços? Porque muitos, na maioria, não conhecem, né? Que, às vezes, o município possui isso. Pode falar. Pode ir. Pode falar. É que a professora Luciana levantou a mão. Ah, tá. Pode falar, Lu. Bom dia, gente. É muito interessante, porque foi o produto do PET Saúde, né? Nós somos o GAT do PET Saúde, que ele finalizou agora o edital, entendeu? O edital acabou de finalizar. Então, a gente não tem esse grupo constante. O que a gente fez foi uma capacitação com a atenção básica para que a RAPS pudesse entrar no encaminhamento do fluxo da atenção básica. Então, a gente fez vamos amarrar, e o catálogo vai servir como a referência que eles terão para poder fazer indicação para os pacientes que estão na atenção básica, entendeu? Então, a gente não tem esse grupo formado, mas a gente fez uma capacitação, porque o PET é ensino, pesquisa e extensão, né? A gente fez essa capacitação para poder fazer os encaminhamentos necessários para a atenção básica. Obrigada, professora, pelo esclarecimento. Parabéns, Gilberto. Parabéns, professora. Muito obrigado e um bom dia. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. A gente vai divulgar bastante o catálogo. Eu confesso que fiquei com vontade principalmente para a gente poder divulgar com os nossos alunos, eu gosto muito dessa parte, né, da pesquisa. Gostei muito, parabéns, viu? Obrigada pelas considerações de todos. E agora a próxima a apresentar é a Amanda Rodrigues. Está presente, Amanda? Estou, bom dia. Bom dia. A Amanda vai apresentar o projeto Programa Promover, atendendo a demanda de pessoas com cegueira após a pandemia. Boa apresentação. Muito obrigada. Vou apresentar aqui. Vocês estão conseguindo ver? Sim, mas ainda não está em tela cheia. Certo. Apareceu aí para vocês? Sim. Então, bom dia. Meu nome é Amanda Rodrigues Costa. A minha orientadora é a Soraya Gomes Novaes, só que ela não pôde estar presente hoje, mas a Karina está aqui na sala, né, assistindo a apresentação, que também faz parte do projeto. E eu vou falar sobre o programa Promover, projeto atendendo as demandas das pessoas com cegueira após a pandemia. O projeto Golfinho, ele está vinculado ao programa Promover, que é uma rede de pesquisas da UFTM que atende as pessoas com disfunções. E no pós-pandemia, a gente observou um grande déficit do sistema cardiorrespiratório. Dessa forma, nós da equipe extensionista e os frequentadores do Instituto dos Cegos, a gente decidiu iniciar um treino de condicionamento cardiorrespiratório. Foi escolhido o método HIIT, que, como o próprio nome já diz, né, é um treino intervalado de alta intensidade. São treinos curtos de alta intensidade que a gente passou aí para os participantes do projeto. O objetivo geral é melhorar a capacidade e a função respiratória das pessoas com deficiência visual
buscando prevenir os agravos à saúde, melhorar a qualidade de vida e a funcionalidade dessas pessoas com deficiência visual. Os métodos e avaliações que foram utilizados, primeiramente, a gente capacitou os alunos extensionistas para a aplicação desse método HIT, né, nas pessoas com deficiência visual. Os exercícios, eles foram adaptados com comandos auditáveis para facilitar o entendimento dessas pessoas aos exercícios e aos comandos. E a gente adaptou também a escala de Borg em Braille para mensurar o esforço percebido por cada um. Aqui está a escala adaptada, né, em Braille, para ensinar essas pessoas com deficiência visual, na qual a gente graduou de 0 a 10, de 0 a 10, sendo 0, nada cansado, e 10, que é o esforço máximo, né, que a pessoa não aguenta mais. As ações práticas do golfinho, regularmente, estão participando 17 pessoas com deficiência visual, as quais ocorrem essas atividades uma vez por semana no Instituto do Cegos Brasil Central de Uberaba, e elas possuem duração de 60 minutos. A gente começa, né, aplicando o treino HIT com esses participantes, e ao final de cada sessão, a gente realiza um alongamento para relaxar e para trazer a consciência corporal de cada um também. É muito importante que a gente traz no projeto também, a gente considera como relevante a socialização, né, entre as pessoas ali que participam. São realizadas avaliações mensalmente, e dentre elas está o teste de caminhada de 6 minutos, o qual foi escolhido como parâmetro indicador de melhora. Aqui eu coloquei uma foto da prática, né, que a gente pode observar aí as pessoas com deficiência visual fazendo os exercícios com os halteres, e também a gente observa que ao lado de cada deficiente visual tem um aluno extensionista que está ali para ajudar, né, no comando de voz, que a gente destaca que é extremamente importante esse comando para que as pessoas entendam, né, o que precisa ser feito, façam o exercício de forma correta. E a gente conclui que há uma alta taxa de adesão nas atividades do golfinho em 2023, mais de 62% de presença, e as faltas foram justificadas por atendimento médico ou por clima frio. No teste de caminhada de 6 minutos, a gente graduou melhora na frequência cardíaca basal e pressão arterial basal, sendo um grande efeito clínico no condicionamento cardiorrespiratório. Houve, consequentemente, diminuição da frequência cardíaca pico e pressão arterial pico também, o que evidencia uma melhora no trabalho cardíaco. E isso refletiu na distância percorrida em 6 minutos desses participantes. Ou seja, houve uma melhora aí da função da marcha deles também, além do condicionamento cardiorrespiratório e da melhora no trabalho cardíaco. Dessa forma, conclui-se que o uso do HIT no projeto Golfinho ele foi extremamente eficaz na melhora do condicionamento físico e também na função das pessoas com deficiência visual. Aqui estão as minhas referências e muito obrigada pela atenção de todos. Nós que agradecemos, Amanda, parabéns. Professoras, fiquem à vontade. Sou eu, né, professora Vivian? Parabéns, Amanda, parabéns a toda a equipe. A sua apresentação, ela complementou o seu resumo, porque eu pensei assim, eu subentendi que o projeto Golfinho seria aquático, mas isso não ficou especificado no seu resumo, porque o HIT, ele pode ser não aquático, vamos dizer assim, né, que não sou da área de educação física. Então, assim, eu gostei bastante, e aí isso complementou, era uma coisa que às vezes eu colocaria, se tiver como ali no seu resumo, né, porque é o seu resumo que vai indicar, e eu tenho 2 perguntinhas, assim, para entender. A adesão dessas pessoas, né, dos deficientes visuais, ela aconteceu uma adesão voluntária ou foi por recomendação médica? Uma adesão voluntária, né, a priori, e também alguns participantes do projeto são por recomendação médica. Mas a maioria é porque eles já fazem parte ali, né, de atividades no ICBC, que é o Instituto dos Cegos, e aí por indicação mesmo, né, dos colaboradores, fisioterapeutas, aí as pessoas se aderem ao Golfinho. Entendi. E qual ano que foi realizado? Foi agora no ano de 2023. 23, tá. Assim, trazer essa informação do ano também para o resumo. E você foi extensionista lá? Isso. E qual que foi a sua vivência, a sua percepção em relação à dificuldade do próximo? Ou a limitação, não dificuldade, né?
agregou muito para mim, porque até eu quis entrar nesse projeto por isso, né, para vivenciar um pouco as dificuldades das pessoas com deficiência visual, porque até para a gente enxergar um pouco o lado do outro, né, tentar entender e compreender, e a gente usa muito disso nos comandos, porque a gente, muitas das vezes, no início do projeto, né, sem querer, a gente já estava ali gesticulando e tudo mais, então isso foi muito, colaborou muito no meu aprendizado, porque a gente acaba entendendo que a gente precisa comunicar com eles de uma forma diferente, de uma forma mais clara, né, uma forma que eles compreendam melhor a nossa fala, para que eles possam, né, realizar os exercícios de forma correta. E eu achei bem interessante associar isso também, que uma vivência pessoal minha, que meu pai tem deficiência auditiva, então eu já tinha esse contato com uma pessoa que tinha deficiência auditiva, priorizando ali muito os comandos visuais. E lá no projeto foi diferente. Então, eu consegui enxergar esse paralelo. É isso mesmo, Amanda. Acho que esse tipo de projeto, ele permite a gente ver a importância do método, né, do educador físico ali, né, mas também no aprimoramento pessoal, para a gente enxergar o outro como um ser humano, né, como as suas limitações, porque às vezes a gente não tem deficiência, mas a gente tem as nossas limitações, e o outro também tem, tá? Parabéns para você e para toda a equipe. Obrigada. Bom dia, Amanda. Parabéns, viu? Eu gostei muito do seu trabalho. Só para continuar o raciocínio da professora Thaís, que eu achei interessante, que às vezes daria até um trabalho misto, viu, Amanda? Porque eu sou apaixonada por quali, sabe? Eu sou extremamente apaixonada por quali. Então, você poder expressar sentimentos, sensações, linguagem verbal, linguagem não verbal. Então, eu acho que seria muito válido que esse trabalho continuasse, que esse trabalho criasse braços, sabe? Seria bem interessante. Eu fiquei curiosa. Eles não pediram um dia a mais, não? Pediram só um dia? Eles não quiseram 2 dias por semana? No início, a gente começou com 2 dias na semana, que era terça e quinta. Só que por conta da nossa disponibilidade como extensionista, aí acabou tendo que ficar somente na quinta, porque na terça-feira é um dia que a nossa grade de fisioterapia é bem corrida, sabe? Aí ficou somente na quinta mesmo, mas começou terça e quinta. E eles gostam bastante, eles sempre perguntam se vai voltar a ter 2 dias na semana. Com certeza. Eles são muito interessados. Porque eu acho que isso também valoriza o ser humano, valoriza o outro, né? Então, eu acho de uma sensibilidade incrível. Eu, particularmente, gostei muito. Alguma dúvida? A professora Thaís já perguntou em relação ao ano. Eu também só colocaria os profissionais que atuaram. Você está falando que é da fisioterapia, né? Então, eu achei que fosse da educação física. Então, só colocaria quais profissionais, quais alunos, né, graduandos, que atuaram nesses projetos. Seria válido colocar o ano e os profissionais, quem, né, realizou essa intervenção, e os seus termos descritores, dá uma revisada neles, porque tem vários, acho que tem uns 8 ou 7, e seria interessante diminuir um pouco, e principalmente que você modificasse um deles, que você coloca deficientes visuais para pessoas com deficiência visual, porque hoje o termo ele foi modificado, né, conforme a legislação. Então, só para constar esse carinho, né, isso eu acho que capricho a gente não tem só em casa, a gente tem com outro capricho, a gente tem na profissão, então capricho sempre é válido em todos os sentidos, e eu acho que valeria a pena esse caprichozinho, tá? Sim, com certeza. Obrigada pelas considerações. Parabéns. Agora nós vamos passar para a última apresentação, será feita pela Mariane Teixeira. Ela vai apresentar o projeto Liga Interdisciplinar de Saúde do Idoso. Oi, bom dia. Bom dia. Só um minutinho que eu estou colocando em modo de apresentação. Vocês estão vendo? Sim. E tá passando? Sim. Tá bom.
Bom, bom dia, meu nome é Mariane Teixeira Rocha e hoje na GEP eu venho apresentar o meu projeto de extensão, que é sobre a Liga Interdisciplinar de Saúde do Idoso. A minha orientadora é a Lisley Jorge Patrícia Martins e os coautores estão apresentados na capa do trabalho. Bom, de início é importante a gente salientar que acontece um aumento exponencial de expectativa de vida no Brasil. E essa expectativa aumentada de vida a gente pode definir como envelhecimento saudável ou bem-sucedido. Porém, acontece uma banalização pela sociedade dessa faixa etária, por acreditarem muitas vezes que eles estão no final da vida e talvez não precisam de um cuidado tão especializado. Ainda não tem uma definição sobre o envelhecimento saudável, o que é esse envelhecimento saudável. Mas existem muitas publicações dentro dessa temática que eles entendem que esse envelhecimento bem-sucedido vem através de baixo risco de doenças, alta capacidade funcional, cognitiva e física, e também a vida ativa desse idoso, que seria ele fazer suas próprias compras, se possível, e se ele conseguir continuar dirigindo, andar de bicicleta, fazer uma caminhada. A Liga Interdisciplinar ela é voltada para os estudantes de nutrição, fisioterapia, medicina, educação física, enfermagem, serviço social e terapia ocupacional, e ela permite que esses alunos aprofundem na temática dentro da saúde do idoso para entender sobre prevenção, promoção e também sobre o tratamento desse grupo etário. O objetivo geral é abordar assuntos que não são contemplados pela matriz curricular, dos cursos integrantes com aulas sobre temas importantes e atuais dentro de diferentes áreas relacionadas à saúde do idoso, e o objetivo específico é aprimorar o conhecimento e compreensão dos alunos sobre importantes aspectos da gerontologia, dentre eles as implicações físicas e sociais do envelhecimento humano, baseando-se em evidências científicas, e também possibilitar a vivência na prática, dentro do ensino, extensão e pesquisa na área de atenção ao idoso. O método que a gente usa na Liga é a tríade de ensino, pesquisa e extensão. A extensão e o ensino é dentro dos atendimentos na UAT, que é a Universidade Aberta à Terceira Idade, onde o aluno ele tem o contato com o idoso e pode gerar atendimentos com a supervisão do professor responsável pela prática, que muitas vezes é a professora Lisley. E dentro da pesquisa, os ligantes eles tiveram a oportunidade de participar de projetos relacionados a temáticas da LISE, que é a Liga Interdisciplinar. Então, muitas vezes, nós, da coordenação, trazemos uns projetos que nós fazemos parte e apresentamos para os alunos para que eles se envolvam e também participem. Dentro dos resultados, a gente percebeu que houve sim um aumento no conhecimento, mas a parte mais interessante é que houve muita curiosidade dos ligantes dentro desse eixo que é o idoso. Os estudantes também desenvolveram a percepção de estratégias lúdicas para promover a autonomia e a saúde do idoso, que muitas vezes são infantilizados. E o último ponto do resultado, que para mim é o mais interessante, é que eles também acrescentam a competência de aprender o trabalho da equipe multi, que muitas vezes acaba que não é tão aprimorado. E na Liga, como participam vários cursos, a gente tem esse trabalho bem evidente. Dentro da discussão, a partir das dinâmicas da participação dos alunos nas discussões ministradas pelos professores convidados e os relatos que eles trazem, que eles aplicaram à prática, que eles aprenderam na Liga, muitas vezes nos estágios e outros projetos, é possível perceber que foi satisfatório o desempenho que a Liga previa com os alunos, e pode-se concluir que os resultados foram benéficos para a formação do aluno e também o impacto social na medida das atividades de extensão, pesquisa e ensino. Muito obrigada, essa é a minha referência. Obrigada, Mariane. Professoras, fiquem à vontade para fazer as considerações. Sou eu, né, Thaís? Mariane, parabéns, professora. Eu achei que o resumo foi extremamente bem escrito, muito bem escrito, na verdade. Ele atende completamente aos itens, né, que um resumo ele precisa, né, ter como padrão. Todas as palavras-chave constam no sistema. Isso é extremamente relevante para facilitar futuras submissões de trabalhos. Eu gostei muito do trabalho. O que eu acho mais interessante
quando o aluno tem paixão, sabe? Eu acredito que falta um pouco nessa geração, um pouco, sabe, aquele sangue no olho, aquela paixão, aquele interesse. Eu acredito que nós precisamos de alunos com mais ligas. Eu acredito que o contrário, que mais ligas existam, que mais participantes cooperem, façam parte desse processo. Acho que as ligas são momentos importantes para tirar dúvidas, trabalho em equipe, trabalho interdisciplinar, multidisciplinar. Então, eu não tenho nada para te perguntar, gostei muito do trabalho, desejo que mais ligas e que mais alunos participem destas ligas, porque às vezes o que a gente vê é que ligas estão completamente deixadas de lado, porque falta um pouco de entusiasmo, falta um pouco de coragem, falta um pouco de participação. Parabéns, viu, Mariane? Parabéns, professora. Obrigada. Parabéns, Mariane. Eu também concordo com a professora Vivian. O seu resumo, a gente por si só consegue entender, e assim, a apresentação veio só como a cereja do bolo ali para gente ter visualizações ali de imagens. Eu acredito que num trecho da sua apresentação, você falou assim que nós, da coordenação, propusemos, né? Então, eu acredito que você esteja na parte de gerenciamento, ali, ajudando o gerenciamento da liga, certo? Isso. Hoje, atualmente, eu estou como presidente. Eu estou passando a minha gestão, porque eu vou formar, né? Então, não cabe mais para mim. Mas, primeiro, eu passei como ligante. Então, eu tive a vivência de ser uma aluna que muitas vezes esperava ou acreditava, agora eu vou ver isso, ou eu vou participar da UAT, que para mim foi o momento mais especial que eu tive, que foi totalmente contraponto do que eu vejo dentro do hospital, muitas vezes dentro da visita domiciliar, e agora eu estou como presidente, mas estou finalizando o meu ciclo. E aí, quando... minha pergunta é justamente sobre isso, né? Complementando ao que a professora Vivian falou. Como é a sua percepção, ou qual a maior dificuldade que você enfrentou junto aos seus ligantes para realização, se houve, né, no caso, para a realização das atividades propostas? Com certeza, adesão. Porque mesmo que tenha um processo seletivo, eles se disponham a estar ali naquele momento comigo, das 6 às 7, de 15 em 15 dias, na segunda-feira. Muitas vezes, eu sei que é muito cansativa a faculdade. E aí, eles vão ao trajeto, eles vão se dispersando. Porque muitas vezes eles têm uma semana de prova muito árdua, e acontece, é normal. Só que a adesão, com certeza, para mim foi a maior dificuldade. E como que você superou isso? Ou quais são suas estratégias enquanto presidente para superar isso? Entender o que a minha geração e a geração que está entrando agora na universidade gosta. Então, eles gostam de lúdico, a parte lúdica, eles gostam muito. Eles gostam de assistir alguma série, algum capítulo, MasterChef idoso, e a gente trazer para dentro uma discussão sobre isso, junto com o professor da temática. Com certeza isso. Ou trazer uma parte lúdica de brincadeira, a gente usa muito o CS composto, que é de escutar uma aula e no final dessa aula a gente fazer essa brincadeira que não pode falar a palavra nem com S, nem com C e nem composta, dentro da temática. E, assim, eu acredito que muitas vezes a parte remota auxilia muito. Pedindo para que eles abram a câmera, mas deslocar até a faculdade é cansativo. Para você fazer aula o dia inteiro, com certeza. E o seu grupo, ele tem contato com os idosos também? Tem a UAT. Sim. Tá, e como é que era a adesão em relação ao contato com o público? Porque normalmente na quinta-feira existem as eletivas, né? E aí a gente se dividia, iam 3, iam 4, mas a gente sempre pedia, olha, vai, tira foto, eu coloquei inclusive algumas fotos, conta a experiência, antes de começar a aula na segunda-feira, conta como foi, a gente passava uma lista, mas é que não tem muito como controlar.
Uhum. Só que, com certeza, isso de pedir a lista, pedir uma foto, me conta a sua experiência, como que foi, é o jeito que dá certo. Não, mas eu acho assim que o importante da liga também é trazer para os ligantes, mas para aqueles ligantes especialmente que seguem esse caminho que você acaba seguindo, um pouco da vivência do professor, né? Do que a gente precisa procurar de dinamismo para poder trazer os alunos para a temática a ser aprendida. Né? Então, eu acho que tem essa outra vertente também. Mas, assim, olha, a equipe, né, a professora Lisley, está de parabéns e, de fato, é uma liga sensacional. Parabéns, tudo de bom. Muito obrigada. Obrigada. Então, como foi o nosso último trabalho apresentado na sala, eu gostaria de agradecer, em nome da comissão organizadora da Dona GIEP, a presença de todos e a participação com suas riquíssimas contribuições. E desejamos a todos um excelente final de dia. Muito obrigada. 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 Obrigada a todos. Obrigada. Boa semana. Obrigada. Só uma dúvida. Eu preencho as avaliações agora, né? Se tiver disponibilidade, sim. Eu tenho algum prazo? Só um momentinho. Só para eu me ordenar melhor. Também. Eu prefiro o mais rápido possível, né? Porque tá fresco, mas só para acreditamos que até o dia 14 no máximo. Ah, não. Tá. Você me deu um prazo muito maior do que eu ia te pedir. Obrigada. Obrigada, prazer, professora Thaís. Prazer, viu? Prazer Abraço, foi meu. gente. Obrigada, tchau, tchau. Beijo.